Oi, gente, tudo bem? Estamos aí mais uma vez para gravar um vídeo para vocês com algumas informações que a gente tem umas ideias meio diferentes. E eu já tinha falado a respeito de paz de espírito, né? O que é paz de espírito, na verdade, é um tripé que a gente usa sempre tendo paz, prosperidade, saúde. E desse tripé, a ideia é sempre você aumentar cada um deles sem detrimento dos outros dois, que é a coisa mais difícil do mundo, porque se o cara trabalha demais para ter mais dinheiro, acaba em detrimento da saúde. Então, esse equilíbrio aí é uma coisa muito séria. E hoje a gente vai falar a respeito de saúde, que é um pilar, né, da paz de espírito, que é o que a gente chama de ser feliz, né, no linguajar da nosso cérebro, né? Aí uma coisa, até uma observação que eu quero fazer para vocês, é lógico que aqui eu tento fazer isso, eu faço isso no vídeo, mas não faço isso na minha vida real. Quando eu quero falar para uma pessoa que eu tenho paz de espírito, eu também falo sou feliz, tá? Só que a gente tem que ter a consciência de que a gente está falando outra coisa. Mas eu não vou mudar a linguagem do mundo, eu tenho que mudar a linguagem da minha cabeça, porque a cabeça é feita, a mente é feita de linguagem, e se a gente não se atentar a esse detalhe, você acaba fazendo bobagem. Mas isso eu já tinha falado, mas eu friso bastante isso, a gente vai falar isso outras vezes, porque é realmente importante. Hoje eu vou contar uma história um pouco diferente, mas a respeito do que a gente fez no passado, porque eu conheci na década de 90, eu conheci o Dr. Laí Ribeiro, através de alguns cursos presenciais que a gente fez com ele. Na época ele trabalhava com neurolinguística. E eu aprendi muito com isso, né? Porque eu não tinha muita noção de comunicação, não tinha noção da parte financeira, né? Porque eu saí de casa muito cedo, a gente não tem muita ideia sobre isso. Então eu ficava meio perdido. Eu abri a empresa em 91, aí para você ter essa ideia de como guardar dinheiro, de o que fazer com isso, tal. Aí a gente vai falar de prosperidade depois, do que as conclusões que a gente chegou, mas hoje a ideia é saúde. Então, na época, eu fiz alguns cursos com ele, como esse Comunicação Global, até tenho a honra de ter um livro autografado, aliás, tem vários livros autografados. Aí, Viajando no Tempo, são cursos que a gente fez com ele. É, Prosperidade. Então, essas são ideias do Dr. Laí que eu gosto muito. Ó, é, Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que eu acho que é um dos mais famosos, também autografado. Mas aí, depois de algum tempo, ele teve um evento que eu não vou ficar contando as histórias dele, que ele mesmo conta, mas ele ficou meio frustrado, porque ele morava nos Estados Unidos, mas ele voltou para o Brasil, depois de ter acontecido algumas coisas com ele, com a intenção de cuidar da saúde da população brasileira, porque ele realmente tinha competência e tem competência para isso, né? Por isso que eu vou aqui dar algumas dicas, embora a saúde seja a coisa que eu mais estude, até mais do que o meu próprio ramo, mas eu não vou ficar aqui dando nem dicas de saúde com relação ao que fazer com métodos, o que comer, deixar de comer. Isso eu vou deixar para os médicos, até porque eu não sou médico. Mesmo que eu conheça alguma coisa, eu não vou querer aqui falar alguma coisa. Mas as dicas que eu quero dar é com relação ao que eu passei. A maior dificuldade que eu tive foi com relação à informação, porque que a gente sempre bate nessa tecla, trocar sacrifício para não ter sofrimento. Aí você pega o sacrifício, faz um sacrifício, por exemplo, eu não tomo um negócio que me faz mal. Aí eu depois não sofro o mal que essa coisa que eu tomei ia fazer. Então o sacrifício é intencional, é proposital. Você faz o que você quer. Então você deixa de comer aquilo, deixa de beber aquilo e no futuro você não sofre na hora que a doença chega, porque quando a doença chega, aí é um sofrimento, não é opcional. Ela chega e você não tem o que fazer. Você vai tomar remédio para poder remediar a sua doença, mas você vai ficar doente, queira você ou não. Então, quando eu aprendi isso, eu descobri uma outra coisa muito séria, porque para você fazer um sacrifício, falar assim, ó, não vou comer determinada coisa. A primeira coisa, o primeiro sacrifício que você precisa fazer é se informar.
Porque se você não tiver a informação do que você precisa fazer, não adianta você fazer. E aí você depara com uma série de problemas. Primeiro que é muita coisa. Então, basicamente, são 3 problemas sérios. Primeiro, é muita informação. A segunda coisa, que também é triste, é a fonte. Porque é onde você vai aprender o que você precisa fazer para você resolver o seu problema de saúde. E a terceira coisa, que não menos importante, é entender que assim como na vida profissional ou na vida financeira, na vida da saúde também é a mesma coisa. Nada que você faz de forma consciente, de forma natural, de forma de você mudando os conceitos da sua vida, os resultados não vêm de imediato. Então a gente está acostumado com a alopatia, que você está com uma dor de alguma coisa, você está com algum problema, você vai lá, toma um remédio e tal, e rapidinho você sara. Quando você faz a correção da sua alimentação, você vai ter que fazer isso para o resto da vida. Então você vai ter que entender que não existe dieta, a não ser quando é uma dieta, você está com uma dor de barriga, aí o cara fala, não, durante uma semana você não come isso, tal, para até você melhorar. Mas fora isso, não existe dieta, o que existe é uma correção alimentar. Você vai ter que, para o resto da sua vida, partir para a alimentação de primeira linha. Você tem que saber o que comer e saber o que faz mal e saber exatamente quanto você precisa comer de cada coisa. E você também precisa de suplementação. Para isso, eu peguei, na época, isso já faz em torno de 10 anos, eu comecei a estudar Dr. Léo Ribeiro. Por quê? Porque ele já começou a trabalhar não só com neurolinguística, por motivos que ele deve contar, se assistir uns vídeos dele vocês vão entender, ele passou a tratar de saúde. Então eu fui atrás disso, comecei a fazer cursos, porque na internet também tem cursos, a gente pode pagar esses cursos e fazer os cursos com eles, fora os vídeos que eles têm abertos. Então tem muito vídeo no YouTube, tem vídeo de uma série de médicos. Então, o que eu estou propondo? Quando você faz uma fonte, você tem que saber qual fonte você está colhendo essa informação. Porque se você pegar de uma fonte errada, sacrifício por si só não resolve o seu problema. Se você fala assim, vamos fazer o sacrifício e ficar uma semana sem tomar água. É um sacrifício? É um sacrifício, mas é um sacrifício louco. Você vai morrer e não vai resolver nada. Então, você fazer certas dietas, você fazer alguma coisa de uma pessoa que não sabe o que está te falando, ou às vezes por maldade ou por incompetência, não interessa se o cara tem milhões de seguidores. Muitas vezes o cara é mal intencionado ou o cara é incompetente. Então, com todo o respeito do mundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar as fontes de pessoas que eu conheço, tá? A partir disso aí, eu vou estudar, por exemplo, pessoas que seguem a mesma filosofia, o mesmo jeito, a mesma linha, né, de raciocínio do Dr. Lair, que é, por exemplo, o Dr. Nelson Nunziato. Depois a gente pode até escrever o nome desses médicos aqui para vocês. Tem livros que eu não sei se vai conseguir comprar ou não, mas na internet tem muita coisa deles. E depois, futuramente, o próprio Dr. Lair me mostrou um cara que é o ídolo dele, inclusive, que chama Dale Bredesen. Esse cara, quando você fala assim, fim do Alzheimer, entenda-se o fim de todas as doenças degenerativas, tá? Autoimunes. Todas elas, se você conseguir fazer o que esse cara fala, você resolve todos os problemas de saúde da sua vida. Ele mostra para você, por exemplo, que na década de 50, o pessoal inverteu a pirâmide alimentar. E eles, por uma questão de força da indústria, eu não sei exatamente o que aconteceu, e quando os Estados Unidos vão, todo mundo vai atrás. Então isso distorceu a alimentação do mundo inteiro, e a indústria alimentícia foi toda para esse lado. E aí, baseado nessa pirâmide, a gente está vivendo um surto de doenças para o mundo inteiro. Isso não é um problema do Brasil, tá? Você vê isso nos Estados Unidos, vê para todo lado, Canadá, onde se você for, no México, tem problemas crônicos de obesidade, de diabetes e tal. E quando eu comecei a estudar, aconteceu uma coisa interessante. Por exemplo, a gente para de comer glúten, porque você sabe que glúten faz mal para todo mundo, não é para, né?
Aí você chega num lugar e fala assim: "Ah, eu quero a comida tal, tem glúten nisso aí?" Aí o cara vira para você e fala: "Nossa, o senhor é celíaco, né, coitado e tal". Aí então, aí você fala assim: "Ah, faz de conta, contanto que você me manda, eu sou celíaco", você fala pro cara, né, ó, manda um negócio sem glúten. Aí quando você fala que você: "Ah, eu não como açúcar", o cara fala: "Nossa, o senhor é diabético, coitado, né", tal. Então eles não têm o mundo ainda não tem a noção das coisas que fazem mal para todo mundo. Então quando você pega um produto industrializado, você pega: "Ah, não tem", às vezes eu falo assim: "Ah, não tem açúcar", o cara fala: "Tem adoçante", eu falo: "Pior ainda, então aí que eu não quero mesmo". Ah, então menos mal se for com açúcar, mas só que é você para você entender isso aí, você tem que estudar, não tem outro jeito. Então o que que eu faço? Eu pego as fontes, entendeu? Tenho, por exemplo, médicos que eu segui durante muito tempo, paguei cursos, comprei os cursos, fiz os cursos na internet, aí comprei os livros, e aí o seu estudo, eu continuo estudando, não tem outro jeito. Se você quiser ter saúde, você tem que estudar, porque você tem que saber o que fazer. Não adianta só, ah, não, eu ouvi falar, porque depois que você tem uma linha com Naif Tadeu, Nelson Anunciato, você tem o Gabriel de Carvalho, tem Wilson Rondó, tem o Ronald Zancan, tem vários doutores aí que tem cursos na internet que você pode, aí você vê qual deles que você sente mais afinidade. Tem uns que gostam mais de musculação, outros gostam mais de falar do cérebro, outros falam mais do sono, mas todos eles se complementam. Aí se você conseguir estudar todos eles, você vê que dificilmente um vai divergir muito do outro. Às vezes tem uma opiniãozinha, uma coisa básica, mas a linha de raciocínio, se você fizer e seguir todos eles, você vai ver que você não vai ter nenhuma divergência nas linhas de raciocínio desses médicos. Então o que que você faz? Ah, mas eu gosto de tal médico. Aí quando você já tem o conceito formado, tá? Ah, eu já sei o que que é K2, já sei o que que é vitamina D3, eu sei que D3 não é vitamina, eu sei como funciona, eu sei do sol, eu sei o que que eu tenho que tomar de sol, eu sei o que que é B12, eu sei. Aí eu já tenho isso aí de cor salteado, tudo na ponta da língua. Então, aí você pode pegar e olhar para outros médicos. Você chega lá, e digo em termos de internet, é lógico que você tem o seu médico pessoal, não é disso que eu estou falando. Estou falando em termos de estudo. Aí você vai, quando você pega um cara que você não conhece o trabalho dele, você vai vendo se ele está dentro dessa mesma linha, porque se tiver diferente, você desconfia. E até porque, se você tiver divergência, qual dos dois você vai escolher? E eu, se eu quiser citar aqui, eu fico aqui 3 dias falando das divergências que você tem, dos problemas que eles resolvem de uma tal maneira, e você vai chegar na internet, você digitar lá, resolver o problema tal, aparece uma coisa absurdamente diferente. E muitas vezes fantasiosa, mal intencionada. Você vê cada coisa mais absurda que a outra. Então, se você seguir tudo que aparece na internet, ou tudo que aparece na imprensa, ou livros, você compra um livro, vai lá numa seção de saúde lá da biblioteca e compra os livros lá dos médicos e sai lendo. Você fica doido, você não conserta a sua saúde de jeito nenhum. E outra coisa, como você diverge, você não. Isso aí é contrassenso. E contrassenso faz um mal tremendo para a saúde da gente, mental, né? Vamos dizer assim, além da saúde física. Então, como eu falava assim, vocês têm que prestar atenção, porque a gente fala muito em nutrição. 90% do problema da vida da gente, em termos de saúde, é nutrição, realmente, não deixa de ser. E o que é pior, depois que você descobre que 5% é genética e 95% é a vida que você tem, que é a epigenética, que é também uma coisa que eu não vou discutir aqui, a gente aprende muita coisa. E você fala assim: ah, mas é alimentação. Tem sono, tem estresse, tem musculação que você tem que fazer. Aí você tem que aprender a fazer musculação, porque tem musculação e musculação, né? Você tem musculação que destrói o seu corpo e tem musculação que constrói o seu corpo. Então você tem que aprender, inclusive musculação, porque a gente vê que a maioria das pessoas faz musculação errada, infelizmente. A pessoa está lá pagando, gastando dinheiro, tem uma sensação horrível em termos de todo o exercício físico que eu vejo por aí, que as pessoas substituíram o personal, o treinador, por aparelhos, tá?
Aí você tá lá, faz aparelho, mas o aparelho sozinho não sabe quanto você tem que andar, o que que não tem, aí você joga no seu senso, mas você não tem conhecimento para isso, então você acaba destruindo o seu corpo, gastando dinheiro, gastando tempo e não resolve nada, e às vezes piora mais a situação. Então tudo isso tem que ser estudado. Então até você fazer o sacrifício da musculação, você tem que ter o sacrifício da informação. Até você ter o sacrifício da alimentação, e que é para o resto da sua vida. Ah, eu nunca mais vou comer tal coisa. É nunca mais, e acabou. Aquilo é simplesmente tirar do ar. Nosso amigo Nelson Nociato, são 8 itens. Tá? São 8 tentáculos do mesmo povo para você conseguir a saúde. Mas tudo isso tem que ser estudado. Então, se a gente consegue, depois de todas essas informações, cuidar disso tudo de forma legal, você já sabe o que é higiene do sono, você já tem tudo isso de cor salteado, você acaba incluindo isso na sua vida de uma forma até prazerosa. E o prazer do sacrifício é justamente isso, porque você tem um problema que é você olhar para o negócio no supermercado e não comprar. Isso é um problema muito mais sério do que você imagina. Porque você passa, hoje eu entro no supermercado, no 99% do que tem dentro do supermercado eu não posso comer, entendeu? Você sente uma criança pobre no shopping, entendeu? Você fala assim, pô, eu não posso nada disso aqui. E a maioria dos produtos industrializados, com essas raras exceções, você não pode comer. Então é complicado. Então você tem que fazer o quê? Usar esse sacrifício ao contrário. Você comemora o fato de você conseguir tal balão no produto. Você fala assim, não, esse cara é uma delícia, tudo, mas eu sinto esse prazer enorme de saber que eu sou maior que ele e não passo perto mais desse negócio. Então, você vira a felicidade de uma outra forma. Esse a pegada do negócio. Agora, se você ainda está naquela situação de achar que quem não come glúten é celíaco e quem não come açúcar é diabético, meu amigo, sinto muito, mas você está numa enrascada, entendeu? Você tem muito que aprender. Então, essa é a dica que eu dou no dia. Se você gosta desse assunto, eu não vou falar muito sobre isso porque eu não sou médico. Mas aí, mesmo assim, compartilha, porque esse método aí de você chegar nessas informações é uma coisa bastante importante e que a gente sofreu muito no começo até chegar lá. Grande abraço.